gente vai para um momento que eu espero que possa abençoar as irmãs com um pouco de praticidade na sua vida piedosa, a sua vida devocional com Deus. Eu chamei esse trecho aqui de Aprendendo Contentamento. Exercita-te pessoalmente na piedade, que é o que Paulo fala para nós em 1 Timóteo 4:7. Eu gostaria de falar para vocês sobre os meios de graça para o conhecimento de Deus. Eu não sei se vocês entendem o que são os meios de graça, porque às vezes tem outras formas de falar sobre isso, né? Que os meios de graça são as matérias devocionais que Deus nos deu para que a gente possa ter acesso, né, ao trono dele, né? Então a palavra de Deus, a oração, a comunhão com os santos, que a gente chama meios de graça. Então, agora que nós sabemos da importância de conhecermos Deus e estarmos em Cristo para sermos verdadeiras discípulas e termos contentamento, nós vamos saber como nós podemos ter esse encontro pessoal e diário com Deus. A maioria dos cristãos, né, conhece esse momento do dia como um momento devocional, algumas pessoas conhecem como hora silenciosa. Nós não nos tornamos devotas a Deus sem a gente ter um plano de ação, né? De como a gente vai exercitar a nossa fé, né? Porque a fé não pode ser uma coisa só que fica na nossa mente, né? Ela tem que ser uma coisa que a gente consegue exercitar. Então, você pode aprender como crescer espiritualmente através de um discipulado pessoal, alguém que está andando junto com você, ou um grupo de estudo bíblico, ou oração, ou ainda através de encontros de aconselhamento bíblico, ou em uma conversa particular com uma irmã mais velha na fé do que você. Mas, se você não tiver em nenhum desses movimentos da igreja, os quais eu gostaria sinceramente de recomendar que você pudesse considerar de participar, você pode também aprender mais sobre os meios da graça em literaturas devocionais, que são específicas para essa finalidade, que a gente pode depois até indicar alguma coisa se vocês tiverem interesse. Mas o que é a piedade? A piedade não é apenas uma forma de misericórdia, né, como estamos acostumadas a ouvir falar. Piedade é um sentimento caracterizado por uma atitude voltada para Deus. Piedade é quando meu coração está voltado para Deus e que faz com que a gente faz com que as coisas que sejam agradáveis a Ele, né? Então eu tenho uma vida piedosa, ter vida piedosa é ter vida voltada para Deus. Tem um teólogo chamado Strong que diz que a piedade é sinônimo de santidade. Então, quando a gente fala de ter vida piedosa, vida devocional, a gente está falando em vamos crescer em santidade? É isso que a gente está falando. Um outro teólogo chamado Jay Adams, ele fala que a disciplina é o caminho para a piedade. Aqui a gente está falando de disciplina espiritual mesmo, né? Desses meios da graça que a gente pode usar. Mas qual é mesmo o motivo da gente fazer o devocional? Para nos tornarmos mulheres cristãs mais piedosas, ativas na fé. Nós precisamos ter uma fé ativa. O que é uma fé ativa? A fé ativa é aquela que quando você está passando por uma situação difícil, constrangedora, desafiadora, você não vai correr de Cristo, você vai correr para Cristo. E vai poder agir de acordo com a fé que você tem. Então é a fé ativa, não é aquela fé passiva que acontece só na literatura, mas ela acontece através da sua experiência com Deus. Quando nós nos tornamos cristãs e somos regeneradas, nós recebemos uma vida nova em Cristo. Nascemos de novo e como recém-nascidas, nós vamos aprender como viver essa nova vida. Cristo nos chama para uma nova vida, para uma vida nova, para glorificarmos o nome do nosso Senhor.
Então, iniciamos o processo de transformação, chamado de santificação. Como que nós vamos caminhar nesse processo de santificação? Como faremos morrer a nossa velha natureza, como diz o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, e nos tornar mais parecidas com Cristo? Como é que eu acordo de manhã com aquela velha Eva dentro de mim, querendo tudo para me empoderar como mulher, e eu falo assim para ela: Renata, morre, porque hoje você vai ser revestida de Cristo. Então, a nossa nova vida é isso. A gente tem que acordar todos os dias dispostas a carregar a nossa cruz e morrer. Eu acho que vocês sabem que carregar a cruz, quando Cristo fala que a gente tem que carregar a nossa cruz, para onde Cristo estava indo quando ele estava carregando a cruz? Para o Calvário. Carregar a cruz é o nosso caminho de morte. Eu sinto muito falar isso para vocês, mas nós temos que morrer. E nós temos que morrer todos os dias, porque a Eva acorda conosco todas as manhãs, querendo se rebelar contra as ordenanças do nosso Senhor. Então, como que nós somos criadas à imagem e semelhança de Deus, mas por causa da queda, do pecado original de Adão e Eva, nós perdemos essa comunhão com Deus e estamos corrompidas. Nossa mente, corpo, emoções não estão da forma como foram criadas para ser originalmente. Com o propósito de nos tornarmos santificadas, nós temos que nos esforçar para nos despir da velha Eva, que se corrompeu, e nos vestirmos de um novo homem, Cristo Jesus. Para que essa renovação aconteça em nós, Deus nos dá meios para progredirmos em crescimento espiritual. E esses meios que nós chamamos de meios da graça ou disciplinas espirituais. Essas disciplinas nos dão um mapa, o rumo, o roteiro, para termos nosso tempo com Deus. As disciplinas podem ser divididas em algumas coisas, e aqui eu vou falar para você de uma certa divisão, que são os meios da graça públicos. O que seriam? O culto público, que é um lugar onde você pode absorver a palavra de Deus. Então, nós podemos estar com Deus de forma corporativa, ou seja, unidas, como corpo de Cristo, e isso tem sua importância e seu lugar no nosso desenvolvimento espiritual. Quando nós participamos do culto público, estamos ouvindo a palavra de Deus e alguém está proclamando as verdades de Deus de forma a nos explicar o que está escrito na palavra, interpretando e nos ajudando a absorver melhor, com mais entendimento, o que o nosso Senhor quer nos ensinar. Então, o culto público é uma das formas que temos para absorver, para adquirir a palavra de Deus e recebermos o conhecimento de Deus. Nós também temos aquele momento de adoração, que também acontece no culto público. Nós nos tornamos aquilo que adoramos. Lembra, nós já falamos disso hoje. Outra coisa importante de estarmos participando do culto é que nele estamos adorando ao Deus que nos deu vida. Adoração é um dos meios da graça. E quando nós adoramos, nós estamos dando testemunha para a pessoa que estamos testemunhando para a pessoa que está do nosso lado, que nós adoramos um único Deus. Então, quando você está aqui adorando, você está sendo imitada, Você está discipulando alguém com a sua adoração. Além de estar adorando o nosso Senhor, glorificando o nome dele, você está dando testemunho da sua adoração. Então, é esse amor que vem, verticalmente para nós e que se difunde horizontalmente. A cruz de Cristo, Nós também podemos ter um outro meio de graça, que é um grupo de oração. Ainda falando de devoção corporativa, temos a oração dos santos, a oração comum, Oramos juntos, uns pelos outros, durante o culto. Naquele momento em que Deus nos deu para intercedermos umas pelas outras, na dependência de Deus, para sermos transformadas de glória em glória. Mas também nós temos os meios de graça que nós podemos chamar meios particulares da graça, que é aquele momento seu particular com o Senhor.
Disciplina é uma regra que é executada todos os dias. Essa é uma definição de disciplina, algo que é executado todos os dias. É o exercício de uma rotina com uma ordem. Não há como nós nos exercitarmos sem disciplina. O atleta acorda cedo, tem uma alimentação equilibrada, mantém seu sono regular. Tudo isso para manter-se em perfeita saúde, para praticar o atletismo e ganhar eventualmente alguma competição. A disciplina rígida do atleta faz com que ele tenha confiança para vencer os concorrentes. Também para superar as próprias marcas alcançadas anteriormente. Na nossa vida cristã, teremos que ser atletas do Espírito, se quisermos crescer em piedade e termos vida cristã autêntica. Isso vai nos dar confiança para vencermos no dia mau. Isso vai nos dar confiança para superarmos aquilo que nós já alcançamos até aqui. Nós não vamos esquecer do que nós já alcançamos, mas a gente pode melhorar um pouquinho, ser um pouquinho mais santa, né? Você não vai acordar de manhã com vontade, naturalmente, de estar nesse momento com Deus. Se você mesma não experimentar e se deleitar em conhecer mais o Senhor, pela leitura das Escrituras, pelas orações e outros meios, você não vai ter naturalmente essa vontade. Essa vontade é uma vontade sobrenatural. É a luta do Espírito com a nossa carne. E eu vou contar uma coisa para vocês que aconteceu recentemente. Eu estou acompanhando uma senhora e ela está passando por um momento bem difícil da vida. Está com a segunda ou terceira episódio de um câncer. E ela é uma crente antiga, já faz mais de 30 anos que ela é crente. E numa das nossas conversas, eu suspeitei que ela não tinha lido a Bíblia toda. E eu perguntei para ela, você já leu toda a palavra de Deus? Ela falou, não. E eu não sei exatamente que cara que eu fiz. Eu sei que no próximo encontro ela falou assim, Renata, você me desafiou. Eu falei, por quê? Ela falou assim, porque quando eu falei para você que eu não tinha lido a Bíblia inteira, você fez uma cara. Então deve ter feito assim, né? Uma cara. E aí, ela me pediu ajuda para ela ler a palavra de Deus. E nós fizemos um projeto de leitura bíblica para que ela pudesse ler toda a palavra de Deus. E no segundo ou terceiro encontro, depois que ela começou essa experiência, ela me falou assim, e ela está depressiva, né, com a doença e sem alegria, muita alegria, né, de viver nesse momento. E ela me falou uma coisa que eu me deleitei, porque ela falou, Renata, eu tenho tido uma experiência muito boa de ler a palavra de Deus, como eu nunca tive. Eu tenho me deleitado no Senhor. É maravilhoso, né? Como Deus vai operando na gente. Então, Deus vai encontrar com você quando você preparar um tempo especial para estar com Ele. Isso é um encontro marcado que você tem com o Senhor. Você vai ter que lutar para ter esse tempo, porque a carne vai brigar com o seu espírito. E nós não fazemos o que queremos, mas fazemos o que não queremos. É contra essa natureza nós buscarmos Deus. Nossos desejos e esforços estão voltados para satisfazer a nossa carne, o nosso eu, os nossos desejos. Então, prepare-se para lutar contra os seus próprios desejos, para morrer diariamente, se você quer crescer espiritualmente. Disciplina requer determinação. Essa determinação você pode determinar, tá bom? Então, você determina que você quer ter disciplina, e com ousadia e ação, e tudo isso regado pela graça de Deus. Mas, se é contra a minha natureza, eu terei que abdicar dos meus desejos pessoais para que, mesmo que eu devo ter disciplina espiritual, você vai perguntar para você, por que eu devo ter disciplina espiritual? Que desejos que eu vou ter que abdicar para conseguir chegar na disciplina espiritual? E eu vou te dizer uma coisa, talvez você tenha que conversar menos com aquela sua amiga que você costuma ter aqueles longos papos no WhatsApp, para você ter um pouquinho mais de tempo para fazer a sua disciplina. Talvez você tenha que desligar os meios de comunicação aqui para você poder se concentrar no seu momento com Deus. Porque eu não sei você, mas eu acho muito desagradável quando eu estou conversando com alguém e essa pessoa para de olhar no seu rosto e começa a olhar para o celular e ver o que está acontecendo ali.
Eu acho isso muito desagradável. Quando você está conversando com Deus, Deus também acha isso desagradável. Porque você está conversando com Deus, opa, mas chegou um recado aqui. Espera aí, Deus. Não, você está na frente do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Não é qualquer pessoa, né? Se fosse qualquer pessoa, já seria muito feio. Mas quando é o Rei dos Reis, a gente tem que ter temor desse Deus, né? Enfim, você vai ter que diminuir talvez algum tempo que você está mal utilizando na sua vida, para que você possa crescer nesse seu momento devocional. E eu garanto para você, eu posso garantir porque eu já vivi, eu tenho visto pessoas vivendo isso, que quando você se dedica a se relacionar com o nosso Senhor, Ele cumpre o que Ele promete, Ele vai estar com você. Ele vai falar com você na sua língua, no seu momento, no seu problema, com a sua mente, Ele vai se comunicar com você. Experimenta e depois me conta. O objetivo das disciplinas espirituais é que, são vários, né? Um deles é manter-se firme como cristã. Você precisa ter disciplina espiritual para você ter firmeza. Você vai precisar desse recurso para se manter firme como cristã, porque as dificuldades virão e você precisará estar calçada com o evangelho da paz para passar pelas tribulações e permanecer em Cristo. E depois ainda ser aperfeiçoada e chegar à varonilidade do homem perfeito. É assim a vida cristã, mas não vai embora ainda. Longe de Cristo, irmãs, não há vida. Na disciplina espiritual, não estamos agindo pelos nossos próprios impulsos naturais, embora sejamos responsáveis por todas as nossas ações, pensamentos e palavras. É pelo poder do Espírito Santo que habita em nós que podemos estabelecer alguma disciplina, e isso é graça de Deus. Sempre que eu me deparo com uma situação em que eu terei que abrir mão de algo para obter uma outra coisa, e quanto de esforço, sacrifício e abdicação eu vou ter que fazer para alcançar o alvo, eu me lembro que é possível que meus desejos sejam subjugados pelo poder do Espírito Santo. Você precisa se lembrar disso. E sabe o que o Espírito usa para vencer a minha natureza? O Espírito me faz recordar da palavra de Deus, que eu tenho disciplinadamente lido, ouvido, aprendido, memorizado e meditado. Esses são 5 pontos muito importantes. Você deve ter pego um resuminho aí que eu trouxe, de como ter um estudo pessoal da palavra. E eu quero que você lembre disso, que você precisa ler, ouvir, aprender, memorizar, meditar, orar. São disciplinas básicas, espirituais, básicas. Tem outras, mas essas são as básicas. Veja, não é sem esforço, luta ou sacrifício, mas é possível. Eu creio que o principal recurso que nos habilita para perseverarmos nos exercitando nas disciplinas espirituais é a graça de Deus. Sem o derramamento da graça, é bem provável que não conseguiremos. Mas não duvide, a graça nos escolheu. Se você está aqui hoje, a graça escolheu para você estar aqui hoje. A graça de Deus já empurrou você até aqui, tirou você da cama e conseguiu trazer você até aqui. Então, a graça de Deus que te trouxe aqui, ela te buscou, te escolheu, te salvou, e ela é suficiente para sustentar você no seu exercício espiritual. A graça de Deus, ela também combate toda a altivez que se levanta contra Cristo, toda a oposição que se levanta na nossa mente. Há um perigo iminente em não nos preocuparmos com a disciplina espiritual. Muitas igrejas na atualidade estão produzindo crentes emocionais que pendem totalmente para terem uma vida cristã com apenas o que podem sentir. Não é errado sentir, mas nós não podemos acreditar que é o que sentimos que é a verdade. Muitas vezes, eu não me sinto perdoada. Você não precisa sentir que você foi perdoada. Cristo falou para você ir para Ele, confessar os seus pecados e você seria perdoada. Você tem que crer nisso, com a sua mente, não com as suas emoções.
Então, nós não devemos nem ficar místicos, que só cremos no poder do Espírito Santo, nem tão autocentrados que cremos que nossa santificação depende exclusivamente do nosso esforço pessoal. Então, não vamos nem para o fundamentalismo, nem para o misticismo, né? Para termos um equilíbrio, devemos nos aplicar às disciplinas e dependermos da graça de Deus. A mesma graça que nos salvou vai operar em nossa santificação. O apóstolo Paulo afirma em Filipenses 2 que Deus é quem nos dá o querer e o realizar. Outra coisa que a vida espiritual nos proporciona é a velocidade e a profundidade da vida espiritual. O crescimento espiritual é individual. E quando você faz uso dos meios da graça, você você aprende mais rapidamente e você se aprofunda mais na sua vida espiritual. Embora cada pessoa tenha uma velocidade e uma intensidade de crescimento, e não tem o jeito certo ou errado aqui, né? Cada pessoa tem as suas características, você pode acreditar que você vai ter uma velocidade maior de conhecer Cristo, né? E uma profundidade maior. Portanto, não tem expectativas de uma vida espiritual que você vai produzir algum fruto. Você vai produzir um fruto em algum momento da sua vida espiritual. É certo que se prepararmos a terra, semearmos, regarmos, o Senhor nos dará seu tempo, crescimento necessário para chegarmos à maturidade. Ele prometeu isso. E para frutificarmos. E lá em Mateus 15, se não me engano é o verso 6, ele fala uma coisa muito interessante. Eu sempre ponho alguns propósitos para orar no começo do meu ano, né? E teve um ano que eu coloquei, eu estava muito incomodada, que eu me sentia estagnada espiritualmente, e eu coloquei que eu queria frutificar. Estava pedindo a Deus a graça de perceber que eu estava dando frutos espirituais, né? E um dia eu estava lendo a palavra de Deus em João capítulo 15, e ele falou assim: fui eu que vos escolhi para frutificar. Aquilo entrou como um raio no meu coração. Porque o desejo não era meu, era do próprio Senhor. Eu escolhi você para frutificar, não é você que acha que você quer frutificar, né? Então, o Senhor que nos dá o desejo e o realizar, né? Então, alguém planta, outro rega, mas é Deus que dá o crescimento. Quem dá o crescimento é Deus pela sua graça. Em 1 Coríntios 3, versículos 6 e 7 diz assim: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. O crescimento é orgânico, ele não é estrutural. Não podemos medir o nosso crescimento. Espero que até aqui tenha ficado claro que a verdadeira disciplina espiritual é regada pela graça de Deus. São os meios pelo qual o Espírito Santo nos faz crescer em santidade. Então, nós nos utilizamos da graça de Deus, nós temos que nos esforçar, lutar com a nossa carne, mas nós somos dependentes dessa bendita graça de Deus. E o que essa disciplina espiritual produz na prática? Bom, na prática, ela protege nossa vida espiritual. A palavra de Deus mantém a nossa mente encapsulada nas verdades de Deus e nos protege de cairmos em tentações e cobiças. Nós ficamos impermeáveis das tentações do mundo. Sabe aquele plástico PVC que você embrulha comida para pôr no congelador? Então, é isso que Deus faz com a nossa mente quando nós usamos os meios da graça. É como se Ele embrulhasse a nossa mente naquele PVC, para que a nossa mente fique impermeável às mentiras do mundo. Então, Ele deixa a gente cercada ali. Lembra que a gente falou do aprisco da palavra? É isso. Ele faz uma cerca em volta da nossa mente, do nosso coração. Voltamos lá para Filipenses, né? 4:8, que temos uma recomendação do que pensar, né? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, que é respeitável, justo, puro, amável, tudo que é de boa fama, e se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso coração.
E lembra, eu já falei para vocês hoje, nós podemos controlar o que nós pensamos. Quando você vê que seu pensamento está querendo ganhar vida própria, liberdade, liberdade. Você fala, aqui filho, vamos pensar no que é amável, no que é gentil, no que é verdadeiro, né? A gente pode dominar o nosso pensamento e não deixar que ele ande rebelde por aí. Em Colossenses 3:2, também está dizendo sobre no que a gente deve pensar. Pensar nas coisas do alto, não nas que são aqui da terra. Por quê? Porque quando a gente está pensando nas coisas do alto, a gente sai dessa coisa terrível que a gente às vezes fica, eu chamo de POC, tá? POC é pensamento obsessivo compulsivo. Que a gente fica com aquele pensamento em looping, pensando no mesmo problema, sai disso. Vai pensar lá no céu. Porque Cristo vai limpando a sua mente, vai renovando o seu ânimo. Agora, se a gente fica só vendo notícia ruim, fulano falou tal coisa, ciclano falou não sei o quê, tal rede de televisão falou não sei o que lá, você não sabe onde está a verdade. Nós sabemos onde está a verdade está aqui, ó. A gente não precisa ficar com o nosso pensamento em POC, né? Pensando em várias coisas em looping e querendo tomar vida própria. A disciplina mantém o nosso contentamento bem nutrido. Frutifica em alegria inabalável, gentileza e obediência voluntária. A disciplina espiritual nos mantém aptas para reconhecer falsos ensinamentos. A disciplina espiritual nos mantém atenta contra as tentações das ciladas da carne. Nós não temos percepção que toda a absorção da palavra de Deus que já adquirimos, às vezes a pessoa fala assim, Renata, mas eu não sinto nada, eu leio todo dia faz anos, e olha, nem percebo que tem mudança, mas tem. Você pode acreditar que no momento da necessidade, lembra que a gente falou hoje também, que Deus nos dá força no momento certo, Ele nos dá essa graça no momento certo, quando você menos precisar, você vai ver que você está armada, e cheia de munição da palavra de Deus, porque todo dia você lê aquele pouquinho, é um gotejar na sua mente, no seu coração, você não percebe, mas ele está enchendo o seu potinho com a graça bendita de Deus. A repetição da palavra de Deus em nossa mente e coração se torna parte de nós. Memorizar e meditar na palavra de Deus é o seu mapa para não ficar perdida na confusão desse mundo tenebroso que a gente vive. Se você não conhece os sinais desse mapa, não poderá se utilizar dele no dia que você estiver perdida. Você precisa conhecer os sinais. E esse processo leva algum tempo. Você precisa estar disposta a se disciplinar para organizar e utilizar seu tempo com sabedoria. Peça a Deus, se você não consegue usar seu tempo com sabedoria, peça a Deus para alcançar o objetivo de conhecer os sinais e lembrar dele nas demandas da vida. Sabe, quando você vai tirar a carta de motorista, você aprende vários sinais. Contramão, proibido a conversão, não pode estacionar aqui. Quando você lê a palavra de Deus, você também aprende esses sinais. Então, quando você estiver numa tentação, o sinalzinho vai fazer tararara. Não estaciona aqui, não pare na roda dos escarnecedores. Você precisa conhecer os sinais. Há uma ligação direta entre a falta de disciplina espiritual e a falta de fruto espiritual. Nenhum agricultor consegue colher algo que não plantou. Não consegue. Para plantar é preciso preparar a terra, escolher a semente, conhecer a estação certa para a semeadura, plantar e depois que a planta crescer, fazer a colheita com os frutos. A colheita dá alegria ao coração do agricultor. Colher os frutos do crescimento espiritual que a disciplina vai te proporcionar, te dará alegria, que é fruto do Espírito Santo. A disciplina, os frutos e a alegria estão todos ligados. Outra coisa que a gente ganha com a disciplina é o amor. O maior fruto da disciplina espiritual é o amor. Quanto mais nos exercitamos na palavra de Deus, nas orações, no serviço, mais amor absorvemos do Senhor e mais capazes de amar nós nos tornamos. É aquele amor que está na cruz.
a gente recebe o amor de Deus e a gente pode passar esse amor para os irmãos, né? Então, o amor é emanado de nossas vidas, dá testemunho do amor de Cristo em nós e atrai os pecadores para o Salvador. Queria que você abrisse a sua Bíblia em João 13:35. É um versículo que eu gosto muito também, para a gente ver a responsabilidade que nós temos de amarmos uns aos outros. João 13:35. Olha só o que diz a palavra de Deus. Nisto, todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns pelos outros. Sabe, quando o vizinho aqui do lado, ele vê você aqui na igreja entrando com uma irmã, com a outra irmã, conversando, abraçando, consolando umas às outras, ele vai ver o amor de Cristo em você, na sua irmã, na sua congregação. E ele vai querer saber o que está acontecendo aqui dentro, por que essas mulheres se amam? O que acontece que essas mulheres se amam? Entende? Então, o amor de Cristo tem que ser conhecido em nós. Isso é uma ótima maneira para começar uma evangelização. E depois eu vou contar uma história para vocês disso. Bom, eu poderia passar aqui a vida falando do que Deus pode fazer nas nossas vidas pelo exercício fiel das disciplinas espirituais. Eu sou uma apaixonada por disciplinas espirituais. Eu espero não me tornar legalista com isso, mas eu realmente desfruto muito das disciplinas espirituais. Quando eu me converti, eu moro no interior de São Paulo, em São José dos Campos, e eu me converti numa igreja fora da minha cidade, a 100 quilômetros da minha cidade. E eu não tinha igreja, porque eu não conseguia ir todo final de semana para a igreja. Então, eu tive um discipulado raiz com Jesus Cristo. Comprei uma Bíblia Genebra, e me concentrava ali. E Deus foi me falando, durante a minha leitura bíblica, durante as minhas orações, Deus ia me respondendo as minhas dúvidas, os meus questionamentos, porque eu estava vindo de uma outra denominação cristã, né? E Deus foi usando aquilo de uma forma impressionante. Então, eu creio que as disciplinas espirituais são um meio divino de Deus falar conosco. Então, usem as disciplinas espirituais, os meios da graça estão aí para nós nos exercitarmos. Bom, então, como eu disse para vocês, eu busquei recursos que me ensinassem a ler, estudar, entender a palavra. Bom, eu amo ler a palavra de Deus, eu me deleito em gastar meu tempo, minhas manhãs, escavando trechos das Escrituras. Inclusive, quando eu estou muito cansada, muito abatida, eu falo, eu vou descansar, eu vou ler a palavra. Isso me descansa. Eu espero que você consiga ter esse descanso também, porque é um deleite. Então, eu vou expor algumas disciplinas que eu considero as mais relevantes e que é aquela disciplina que não vai te dar só um conhecimento intelectual de Deus, mas uma experiência de andar com Deus, grudado no Senhor, lado a lado, né? E você vai provar dessa graça e dessa misericórdia de Deus. Então, as disciplinas espirituais, a absorção da palavra de Deus, que é uma parte importante. Temos que conhecer a palavra de Deus profundamente e extensivamente. Então, ela contém todas as coisas necessárias para o conhecimento de Deus e para termos uma vida piedosa. 2 Timóteo 3, 16 e 17, que vocês já devem conhecer, diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem e a mulher de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ou seja, a palavra de Deus, ela nos habilita para a obra que Cristo nos chamou. E nós podemos absorver a palavra de Deus de várias maneiras: ouvindo, frequentando os cultos públicos em sua igreja. A adoração a Deus está unida à sua palavra. Não é possível nós adorarmos a Deus, um Deus que nós não conhecemos.
Nós podemos absorver a palavra de Deus lendo. Apocalipse 1:3 diz assim: feliz o que lê e ouve a palavra. Então, encontre tempo. Eu sempre acho melhor pela manhã. Por quê? Porque você já sai de casa cheia de munição, né? Não adianta a gente estar em Cristo e não ter a munição de ter a palavra de Deus pronta para acabar com os nossos planos de pecar. Tenha um plano para não ficar perdida, para conhecer todo o conselho de Deus, conferir se está progredindo. Então, você tem que ter um plano de devocional, porque senão você vai chegar, separei 10 minutos de manhã, aí você chega naqueles 10 minutos de manhã, o que eu vou ler hoje? Ai, não, Antigo Testamento hoje não, né? Eu vou para o Novo. Ah, mas Lucas eu já li o mês passado, acho que esse mês eu vou ler outra coisa. Pronto, acabou seus 10 minutos, né? Então, vamos planejar, né? Que Deus vai cooperar com você. E também, quando você estiver fazendo seu devocional, você leu, e a pessoa fala assim, mas eu li, mas eu não lembro mais nada. Fechei a Bíblia, não lembro mais nada do que eu li. Pois é, porque não adianta só você ler realmente. Então, se você tem 10 minutos, você leia 5, e 5 minutos você reserva para meditar em um pequeno trecho que você leu ali. Então, essa meditação, olha que coisa interessante que ela vai fazer. Ela vai estender esses 10 minutos do seu momento devocional. Porque quando você vai meditando na palavra de Deus, você continua fazendo seu devocional durante o dia. Então, às vezes eu estou lá no meio do escritório, numa certa situação, daqui a pouco eu estou lá. Nossa, mas Deus falou que Ele é suficiente para mim. Eu estou repetindo meu devocional. Então, o momento devocional, ele se estende conforme você consegue meditar na palavra de Deus. Deus é maravilhoso, né? Outra coisa é que como você pode adquirir a palavra de Deus é estudando a palavra de Deus. Amadas, estudar e ler são duas coisas diferentes. Uma coisa é você ler a palavra, como você vai ler, né, um livro, parararará. Outra coisa é você estudar a palavra, que você vai entender, pegar o significado daquela palavra, entender o contexto que você está lendo. Por que esse trecho está aqui e não está lá? Né? Mas o que Paulo está dizendo isso na minha vida hoje? Então, isso é um estudo da palavra. Você pode depois ainda fazer uma aplicação desse estudo para a sua própria vida. Tem um teólogo antigo do século XIX, se não me engano, que é o Arthur Pink, que ele dizia que a leitura da Bíblia nos dá um conhecimento extensivo da palavra, ou seja, você lê a Bíblia para conhecer ela extensivamente, de começo ao fim. E o estudo da palavra, ela nos dá um conhecimento em profundidade, ou seja, é aquele momento que você vai começar a escavar a Escritura e arrancar dela as coisas, né? E mais fundo. E a Bíblia, ela é feita de camadas. Eu não sei se isso já aconteceu com você, que você fala, gente, eu já li a Bíblia tantas vezes e nunca li isso daqui. E daí, naquele dia, Deus vai falar alguma coisa especificamente naquele trechinho. Então, a Bíblia vai indo em camadas, né? Um bom exemplo para dispormos o coração para estudarmos a palavra está em Esdras, capítulo 7, versículo 10, que diz assim: porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Então, veja bem, Esdras decidiu estudar, depois ele praticou e depois ele ensinou. Olha que coisa maravilhosa, frutos, né, da nossa disciplina espiritual. Agora, desculpas e obstáculos nós vamos ter sempre, né? Que eu escuto sempre assim, eu não tenho tempo. Eu fiz um cálculo, eu não trouxe aqui, mas eu fiz um cálculo, que se você lê um capítulo da Bíblia, geralmente 5 minutos você lê. Se você lê lentamente, tranquilamente, um capítulo, 5 minutos. Se você lê um capítulo da Bíblia, todos os dias, você lê a Bíblia inteira em 3 anos. E eu vou dizer para você, eu não sei quantas horas do dia você fica acordada, mas 5 minutos do seu dia nem 1% do tempo que você passa acordada. Então, não vem falar para mim que você não tem tempo de ler a Bíblia, porque isso é uma vergonha. Bom,
diminua o tempo de outras atividades menos importantes. A gente já falou sobre isso. E outra dica que eu gostaria de deixar para vocês sobre o tempo devocional é que às vezes você fala assim, Renata, não consigo, eu acordo 5 horas da manhã, minha manhã é super corrida, eu tenho filho para fazer lancheira, marido para pôr café da manhã, enfim. Ok, mas você pode ler um versículo de manhã, ruminar esse versículo durante o seu dia, meditar nele e divide o seu tempo. Eu posso fazer 5 minutos de manhã, 5 minutos antes do almoço e 5 minutos antes de dormir. Você já tem 15 minutos de devocional por dia. E eu garanto para você que você não vai ficar nesses 15 minutos se você se dispuser, se você determinar na sua vida que você vai fazer um momento devocional com Deus, porque você vai achar pouco. Renata, aqueles 5 minutos viraram meia hora e é pouco. Escuta o que eu estou dizendo e depois me conta. Outra desculpa que as pessoas falam, que é um obstáculo, é, Renata, não entendo a palavra de Deus. Amadas, quem vai fazer você entender a palavra de Deus é o Espírito Santo. Eu conheço gente que nunca foi discipulada, que mora no interior do interior do interior, lá longe, que não tem acesso a muita coisa, mas o Espírito dá o entendimento, né? Então a graça chega na gente para aquilo que a gente precisa. Outra coisa, você pode fazer um pequeno grupo de estudo bíblico. Pequeno grupo de estudo bíblico não é pequeno grupo para falar mal, tá? Então é pequeno grupo de estudo bíblico, né? Não é para falar mal do marido, do filho, que não obedeceu, do chefe, que não sei o que lá. Concentra na palavra. E também não é momento para a gente só comer, tá, gente? Porque eu conheço esses grupos de estudo bíblico que a gente chega e come e a palavra de Deus fica com 5 minutos. Outra coisa, você pode ler materiais de apoio. Como eu disse para vocês, quando eu me converti, eu não tinha acesso a uma boa igreja, eu estava longe dos cristãos que eu conhecia. Então eu comprei uma Bíblia de estudo, que tem lá as notas de rodapé e tal. E depois eu fui descobrindo outros materiais, né? Comentários bíblicos e tal. Então você pode perguntar, talvez para o seu pastor, para uma irmã que já estuda e tal, que material que você pode ter. Se você quiser falar comigo também, depois também podemos conversar sobre isso. E uma desculpa muito interessante, Renata, fazer devocional dá muito trabalho, não é? Tem aquele momento, pegar minha Bíblia, um papelzinho, uma caneta, dá muito trabalho. Amadas, dá trabalho, mas os benefícios disso são impagáveis. Aliás, Cristo já pagou por eles, né? Outra coisa, memorizar. 4 benefícios imediatos que eu vou falar para você. Memorizar a palavra de Deus te dá poder contra o mal. Ela fortalece a sua fé. Ela é um testemunho no aconselhamento. Ela estimula e facilita a meditação. Ela te dá poder contra o mal. Não sei se vocês lembram em Mateus 4, que o diabo estava tentando Jesus Cristo. E ele falava assim, o diabo falava as coisas e Jesus falava assim, está escrito. Está escrito, está escrito. Eu espero que esse dia chegue, que você possa falar, está escrito. E refutar qualquer cilada do adversário que anda ao nosso derredor, querendo nos devorar com o que está escrito aqui. Você não precisa decorar todos os versículos da Bíblia, mas tem temas que você precisa saber. Por exemplo, algum versículo sobre salvação, para falar com algum descrente. Por exemplo, algum versículo sobre tentação, enfim, sobre a vida eterna. Escolha temas, escolha 2, 3, 4 versículos que você pode memorizar. Inclusive tem um site bem interessante do Design God que tem recursos com uma planilha para você memorizar a vida inteira. Bom, quando nós temos a palavra de Deus memorizada, temos munição pronta para o Espírito Santo usar a qualquer momento que necessitarmos dela. Fortalece a nossa fé, porque reforça a verdade repetidamente. Só poderá meditar se tiver porções memorizadas. Você não consegue meditar numa coisa que você não memorizou, né? A não ser que você fique com o papelzinho o dia inteiro assim, não dá. Então, faça um plano, use temas, junte-se com alguém. Se disponha, decrete, não tenha medo, você vai conseguir. Se eu consigo, você consegue. Leva tempo, tenha paciência. Às vezes o negócio vai embora, você vai lá, pega o papelzinho de novo, medita de novo, memoriza de novo.
Não esmoreça. Uma coisa interessante também é você ter alguém para você prestar contas. E falar, amiga, vamos memorizar junto esse trecho aqui? E vai que dá certo. E não esquece de memorizar o endereço, tá? E olha, dica, escreva palavra por palavra, porque quando você escreve, você ajuda o seu cérebro a memorizar. Repita pequenos trechos que façam sentido. Memorize. Passe o trecho seguinte, fale em voz alta. Vem pelo ouvir, a nossa fé, né? Já vai ajudar 2 vezes. Leia o trecho inteiro várias vezes. Use mímica, cante, faça bilhetes, lembretes, aplicativos. Memorize com vistas à piedade, não com vistas à legalidade. Porque nós estamos embaixo da graça, né? Então, a gente tem que memorizar para a vida piedosa. Meditação. Tem um teólogo chamado Donald Whitney, que ele define a meditação assim: é um pensamento profundo nas verdades espirituais reveladas nas Escrituras, visando o entendimento, a aplicação e a oração. A meditação é como você mergulhar sua mente periodicamente nas fontes de água viva da palavra de Deus. Sabe quando você pega um saquinho de chá e fica mergulhando ele na água quente? A meditação faz isso com a nossa mente. Você pega a sua mente e mergulha lá na palavra, até sua mente ficar totalmente preenchida pela palavra de Deus, com aquele bom perfume de Cristo. Então, meditar só é possível se você tem uma porção memorizada. Em Josué 1:8 fala assim: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Você pode ter sucesso e prosperidade na sua vida. Olha só. A meditação tem promessas de êxito. Então, olha só. Agora a parte de arregaçando as mangas para a gente finalizar. 1 Timóteo 4,7 diz: exercita-te pessoalmente na piedade. Então você vai separar um tempo para você praticar. Inicie com um período real que você vai poder praticar. Eu tenho uma mocinha que começou a fazer discipulado comigo, super master empolgada. Vou ler as escrituras inteiras em 3 meses. Pegou o plano de leitura, tal. Eu só olhando, né? Vamos lá, vamos ver, né? Bom, passou uma semana, ela patinou. Porque a pessoa precisa de mais de 1 hora por dia para ela ler a escritura em 3 dias, em 3 meses. Então, e aí o que aconteceu? Ela não tinha 1 hora por dia. Então começou a vazar. E aí o que acontece? A pessoa desanima, ela fala, não vou conseguir. Então, pegue um tempo real, aquele tempo que você realmente vai poder cumprir. Então, se é 5 minutos, usa 5 minutos. Se é 10, 10. Divide o tempo, né? Enfim, é provável que nessa fase, os seus ídolos do coração sejam revelados. Não tenha medo. Essa é uma oportunidade de você trabalhar esse pecado em seu coração. E o seu momento a sós poderá realmente contribuir para você lidar com isso. Você pode começar com um tempo pequeno e ir aumentando esse tempo. O melhor é você realmente conseguir realizar o seu planejamento, porque isso vai ser um estímulo extra para você. Tenha um local preparado para o seu tempo, né? Deixa lá um cantinho, a sua Bíblia, o seu bloco de anotação, um lápis, talvez um aplicativo, talvez não, porque talvez o aplicativo seja a sua tentação. Deixa ele na outra sala, em outro lugar, enfim. Mas anote, porque você vai se impressionar quando você voltar nas suas anotações e ver como Deus tem falado com você diariamente. Bom, a minha pergunta agora é: quais disciplinas você vai sair daqui hoje, decretada na sua vida, que você vai aderir? Mas você vai aderir hoje. Leitura bíblica, estudo bíblico, memorização, orações, diário espiritual. Enfim, eu quero que você saia daqui hoje
com um plano de pelo menos 3 disciplinas bíblicas. Se você ainda não pratica, eu gostaria que você saísse com isso. Tenha um plano de leitura, tenha um plano de estudo, uma lista de oração, que pode ser uma lista de orações particulares e uma lista de orações públicas, da igreja, amigos e tal. E tenha adoração. Você se torna aquilo que adora. Você precisa adorar ao único Deus verdadeiro. Amadas, se você deseja crescer na sua vida espiritual, você vai ter que se dispor a ter alguma disciplina que favoreça o exercício devocional. Tenha equilíbrio, persista. Eu estarei orando por essa igreja. Deus é conosco. E para finalizar, eu vou ler o que Douglas Wilson diz. Ele diz que exulte nas disciplinas, mesmo quando elas não aparentam ter qualquer efeito imediato. Elas estão operando. Complete-as e confie em Deus, pois Ele abençoará a vida de vocês. Vamos orar? Senhor, nós te somos imensamente gratas, Pai, porque o Senhor nos deixou recursos para termos acesso ao conhecimento de quem o Senhor é, dos atributos que o Senhor tem, de como podemos, Senhor, nos tornarmos mais parecidas contigo, para que o Senhor nos encontre aqui na sua volta, que nós esperamos que seja breve, irrepreensíveis, Senhor, para o dia finalmente que nós estaremos andando com o Senhor. Eu te sou grata pela vida dessas irmãs que estão aqui pacientemente ouvindo, Senhor, aquilo que o Senhor preparou para nós hoje. Abençoa cada uma delas de modo especial, em todo o processo, Senhor, de que elas possam ter uma vida devocional, realmente com o coração delas queimando por Cristo. Tudo isso, Pai, nós oramos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.